Eu fico... Olá, pessoal, tô chegando, trazendo mais informações para vocês. Hoje 11 de setembro de 2023. E a minha primeira pergunta é: cadê a mídia e cadê a militância? Né? Que no governo Bolsonaro acusava ele de certas coisas que não aconteciam, ou melhor, acusava ele de certas coisas que estão acontecendo hoje. Só que aí, estranhamente, essa mesma militância, essa mesma mídia, imprensa, ela hoje está calada, né? Mas vamos para os comentários para a gente entender aqui a matéria, para depois entrarmos na matéria, né? Lígia Maria, bom dia, Lígia. Ela comentou aqui: para que servem os escritórios de defesa do Lula, STF, STJ e TSE? É por isso que Lula fala o que quer. Seus advogados lhe defenderam mesmo roubando. Seus advogados dizem que Lula é inocente. Tá aí, né? Comentou no vídeo. Lula desafia Tribunal Penal Internacional e Brasil pode ficar em maus lençóis. Você vê que coisa engraçada, né? Nós já vimos Lula dizendo coisas que para um chefe de Estado ele deveria tomar um puxão de orelha. Mas nem por isso ninguém faz nada, né? Depois, o engraçado, gente, é que ele corrigiu isso aqui. Sabe o que foi que ele disse? Que ele disse que não sabia da existência do Tribunal Penal. Não sabia da existência do Tribunal Penal Internacional. Depois que ele disse lá, né, que ia trazer o Putin aqui, que o Putin não ia ser preso, que não sei o quê. Ora, como é que o cara não sabe da existência do Tribunal Penal, mas sabe que há uma ordem de prisão de um tribunal contra o cara, né? E sem contar que a própria esquerda já usou esse tribunal de Haia, né, para tentar incriminar a Bolsonaro, essas coisas todas, e não deu certo, né? Aí o cara veio com essa desculpa, mas enfim, né? E aí você vê que passa batido. Agora, o assunto que a gente vai trazer agora, agradecer aqui a nossa amiga. Obrigado, Lígia. Olha só o título da matéria, gente. Olha o absurdo que nós estamos vivendo no governo da democracia, da soberania e da união. Olha só. Jorge Messias ordena ação contra Alexandre Garcia, alegando desinformação. Presta atenção. Preste bem atenção nisso aqui. Vou ler de novo o título, que você não ouviu errado. Jorge Messias ordena ação contra Alexandre Garcia, alegando desinformação. Gente, quem acompanha o Alexandre Garcia sabe muito bem da seriedade desse jornalista. É um dos últimos jornalistas de uma geração em que o jornalismo era sério. É um dos últimos jornalistas de uma geração em que o jornalismo era sério. Quem acompanha Alexandre Garcia sabe muito bem que ele se baseia em fatos. Eu até hoje, pode até acontecer, mas até hoje eu nunca vi ele trazer um comentário dele que não tenha um embasamento, né? Até hoje eu não vi. É um cara assim que no meu conceito, Fagundes, é um cara que se eu fosse um dia ser um jornalista, eu queria ter o mesmo calibre, eu chegar perto do calibre de Alexandre Garcia. Porque é um cara, gente, que ele fala as coisas explicadamente. É um cara que tem um conhecimento histórico fenomenal. É um cara que ele tem uma lucidez dos fatos incrível. Apesar de ter já mais de 80 anos de idade, é um cara que, é respeitado, não só no Brasil, mas no mundo. É um cara que já cobriu guerras e, enfim, é um cara que tem um histórico. Não é um cara que nasceu ontem, né, nas faculdades de jornalismo de hoje, que o cara não... A única coisa que o cara aprende é falar bem de Lula e mal do conservadorismo, né? Nas faculdades de hoje é o que é ensinado, né? Não, ele não é um cara formado nesse contexto, não. E aí, ele fez um comentário, né, onde ele culpava, né, mas a gente vai ver que ele não culpa diretamente. Ele fala que pode, né? Ele coloca a coisa como uma possibilidade, né, que o governo Lula pode ter culpa, né, em parte da tragédia que houve lá do ciclone.
né? Parte por quê, Fagundes? O ciclone ele pode ser controlado? Não. Mas por conta de 3 represas que foram construídas em locais, e segundo nós vamos ver o Alexandre Garcia falando, locais que não foram aprovados, mas mesmo assim elas foram construídas e essas se romperam ou as comportas foram abertas por conta do volume de água causado aí pelo ciclone e acabou que, né, houve enchentes e enchentes destruíram e levaram, né, enfim, cidades e aquela coisa toda que a gente já sabe que acontece, né, todas abertas ao mesmo tempo e são próximas. E aí ele faz um comentário nesse sentido, né? Culpa por quê? Porque foi construída de forma errada, essas coisas todas, né? É o contexto que ele traz. Mas ele coloca sempre como se uma possibilidade, ele não faz uma acusação direta. E aí o Jorge Messias, né? Deixa eu ver aqui o nome dele direitinho. É isso mesmo, Jorge Messias, que se não me falha a memória, depois vocês me corrijam, é o mesmo tal Bessias que a Dilma fala, numa ligação a Lula, né? Lá na época que Lula estava para ser preso em 2016, ela ainda era presidente do Brasil, e aí ela manda o Messias, né? Esse Messias, entregar a Lula assinar, né, o documento, dando a ele, empossando ele como ministro na época da Casa Civil. Empossando ele como ministro da Casa Civil, para caso, se a polícia fosse lá, ele não podia ser mais preso, né? Porque já estaria como ministro. Só faltava ter a posse oficial, mas o documento assinado já lhe dava os direitos como ministro, né? De não ser preso, fora privilegiado, a coisa toda. Não sei se vocês lembram desse episódio, né? Agora, o que ele faz? Esse cara vai lá, pega a AGU, né? E abre uma ação contra Alexandre Garcia, dizendo que Alexandre Garcia está desinformando. E aí é que é o engraçado, gente. O papel do jornalismo é trazer à tona os fatos. Mostrar o que está acontecendo, as possibilidades das possíveis causas. Nós estamos vivendo um período em que o jornalismo ele só tem uma informação a dar. Ele não pode mais trazer uma informação que não agrade o governo. Ele não pode levantar mais dúvidas sobre questões do governo. Nós passamos o governo Bolsonaro o tempo inteiro vendo desinformação. Quantas e quantas vezes... por exemplo, aquele caso da Globo. Aquele caso da Globo colocando o Bolsonaro na questão lá do prédio, do prédio, a questão do porteiro, da gravação. Cara, comparado com isso aqui não é nada. Nós vimos a Folha de São Paulo, por exemplo, junto com o Estadão, né? Naquela história lá da menininha, que Bolsonaro falava do Palmeiras e foi lá e abraçou ela, lembra? Que o vídeo era mudo no primeiro momento, e aí disseram que a menina cruzou os braços, né? E aí disseram que a menina tava, na leitura de lábios, a menina tava, né, dando não pra Bolsonaro. Aí depois veio o áudio. É que Bolsonaro falou do Palmeiras e a menina era de outro time. Ela fez tipo uma brincadeira com Bolsonaro por conta da questão dos times. Não tinha nada a ver com aquilo. Então você vê, mas esse governo que nós estamos vivendo hoje é um governo diferente. É um governo que fala em democracia, em liberdades, mas ao mesmo tempo atua na contramão. Atua na contramão. E, gente, Alexandre Garcia é um ícone, cara, do jornalismo. E eu pergunto pra vocês, se esse governo não respeita um jornalista como Alexandre Garcia, o que vai sobrar nesse país do jornalismo brasileiro? Que se Alexandre, pra mim, Fagundes, se ele não for o maior, o maior jornalista do país hoje, é um dos. Pela seriedade, pelo comprometimento dele, né? Mas, infelizmente, nós temos um governo que ele parece trabalhar na contramão de tudo. Você vê, união, democracia e soberania. Parece um governo que busca união? Alexandre Garcia não trouxe uma desinformação. Ele trouxe uma informação. Agora, essa informação ela deve ser avaliada, ver se realmente houve ou não o problema, e aí se divulgar o resultado. Ele não faz uma acusação direta. O governo, vou para a matéria, pra vocês entenderem melhor.
Se vocês não são inscritos no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção de receber todos os vídeos, na descrição, chave Pix. Seja você um colaborador do nosso canal, aqui embaixo, chave Pix, nosso e-mail, se você quiser ajudar o nosso canal. As nossas lives todos os sábados, às 20 horas, 30 minutinhos. Aqui o seu comentário ganha voz, no final da descrição, links para as nossas redes sociais, Twitter, Trends, Instagram. Advogado-Geral da União, AGU, no governo Lula, Jorge Messias, acionou Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia na noite deste domingo, 10/9, contra o jornalista Alexandre Garcia, da revista Oeste. A ação foi motivada por um comentário sobre a tragédia que deixou ao menos 46 mortos no Sul. Determinei à Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia a imediata instauração de procedimento contra a campanha de desinformação promovida pelo jornalista Alexandre Garcia. Neste momento de profunda dor, tenhamos que lidar... Lamento que neste momento de profunda dor, tenhamos que lidar com informações falsas, afirmou Messias. O AGU se referiu a um comentário de Alexandre Garcia sugerindo possível culpa do governo federal na tragédia que matou mais de 46 pessoas no Sul. Disse o comentarista, presta atenção na fala de Alexandre Garcia: é preciso investigar, porque não foi só a chuva. A chuva foi a causa original, mas no governo petista foram construídas, ao contrário do que recomendavam as medições ambientais, 3 represas pequenas que aparentemente abriram as comportas... Deixa eu ver aqui. Que aparentemente abriu as comportas ao mesmo tempo. E isso causou uma enxurrada parecida com aquelas que acontecem aqui perto de Brasília, na Chapada dos Veadeiros, e que levam as pessoas e que matam pessoas porque a água vem de repente. A fala de Alexandre Garcia ganhou grande repercussão na internet e gerou revolta em aliados de Lula. Tá aí. Gente, vocês entenderam aqui? Eu vou ler de novo para vocês verem. Ele não faz uma acusação, ele chama a atenção para um fato que pode ter contribuído. Ó, deixa eu ver aqui. Primeira coisa, ele fala, tem que se investigar, ó. Ó o que ele diz, ó. É preciso investigar. Então, se ele diz que é preciso investigar, ele tá dando a presunção de inocência para o governo petista. Ele diz, ó, tem que ver. Porque pode ter sido culpa. Se pode, talvez, significa que tanto pode como não pode. Ele não disse, ó, a culpa é. Não, ele diz, é preciso investigar. Começa aqui, ó. É preciso investigar porque não foi só a chuva. A chuva foi a causa original. Mas aí ele traz aqui o ponto-chave, ó. Mas no governo petista foram construídas ao contrário do que recomendavam as medições ambientais 3 represas. Ou seja, ele traz aqui um fator que pode ter sido a mutação. Construíram 3 empresas dentro de um contexto irregular. 3 represas pequenas que aparentemente abriram, ó, que aparentemente, nem isso aqui ele dá como certo. Ele diz, ó, que podem ter aberto as comportas de uma só vez, tudo de uma vez só, e gerado toda aquela enxurrada. Então você vê que ele não faz uma acusação direta. Ele chama a atenção para a investigação, ele cita um fato irregular ocorrido no local, que pode ter contribuído. Ou seja, o papel do jornalista, cara. Chamar a atenção para possíveis fatos. Ele não está acusando diretamente como fizeram e como fazem com Bolsonaro. Ah, o genocida. Lembram daquela morte lá na Foz do Iguaçu? Culparam o Bolsonaro. A mídia culpou o Bolsonaro, como se Bolsonaro tivesse ido lá no ouvido do cara falado e depois o cara feito. A questão lá era de 2 pessoas que nunca tiveram ligação nenhuma nem com Bolsonaro, nem com nada. Apesar de um deles fazer parte, né, do PT. Mas não vem ao caso. Mas foi tratado como se Bolsonaro tivesse feito. Como outras e outras ações aconteceram que não tinha nada a ver com Bolsonaro, que foram coisas de pessoas aleatórias e culparam o Bolsonaro. E aí a gente olha e vê a diferença. Cadê a militância aqui? Cadê a imprensa? Você vê, naquele momento, culpavam o Bolsonaro por tudo e você não via ações do governo para... Bolsonaro teve 3 chances de assinar leis
cortavam as asas da imprensa. O que ele dizia? A imprensa é livre, mesmo para falar mal de mim. Hoje nós estamos vendo, uma coisa dessa. E esse Ministério da Defesa da Democracia aqui, essa Secretaria de Defesa da Democracia aqui, isso aqui, gente, é aquele negócio que o PT criou lá no início do governo dele, para investigar as tais fake news. O próprio governo investigando fake news. Só que o governo só investiga aquilo que é contra ele. E tudo que é contra ele é fake news. Já prestaram atenção? E aqui, uma fala que eu acho que pegou da veia. É triste você ver um governo, né, que persegue jornalistas. Persegue jornalistas. Né? É triste. A gente está vendo Bolsonaro, Michele sofrendo na mão da mídia, mas essa Secretaria de Defesa da Democracia tomou alguma atitude? Não. Por quê? Porque para eles não importam a verdade. Importam a verdade deles. E eles querem que você acredite. Né? Tá aí. Procuradoria-Geral da Advocacia Geral, né? União da Advocacia, indo atrás de um jornalista respeitável como... Quer dizer, gente, o Brasil literalmente está indo de pernas pro ar. Lula faz inúmeras declarações lá fora constrangedoras, vergonhosas, ninguém faz nada. Um jornalista traz um ponto, chama a atenção para aquele ponto, cita a questão com preciso se investigar, ou seja, ele dá o direito à defesa do outro lado, ele não aponta um crime, ele sugere que há uma possibilidade de sim ou de não, e aí o cara vira alvo do governo. Ângela Maria Mello colocou um monte de emojis aqui, ela no vídeo. Moraes manda soltar cacique sererê. Triste o nosso Brasil, gente. Triste. Democracia é liberdade de falar, até mesmo o que as outras pessoas não gostam de ouvir, mas eu tenho o direito de falar e de criticar. Nessa democracia, tudo é relativo. Você vê uma coisa interessante, gente? Lá nos Estados Unidos, a democracia deles é tão ampla, que se um grupo, não vou citar as cores, mas se um grupo de uma cor, que é clarinha, se manifestar contra um grupo de uma cor que é escura, eles têm esse direito. O direito da cor escura é preservado. Tem que ser, mas a cor clara tem o direito de criticar, de expor o seu pensamento, por mais que... Isso é Estados Unidos, a democracia de lá. Aqui no Brasil, vocês têm uma ideia? Só um lado pode criticar. O mais escuro pode criticar o mais claro. Mas se o mais claro falar do mais escuro, aí danou-se. O pobre pode falar do rico, mas se o rico falar do pobre, danou-se. O LGB pode falar do hétero, mas se o hétero falar do L, acabou. Isso é democracia, gente? Isso é direito? Né? Um artista, um grupo de artistas pode atacar a fé. Vocês vão ver agora aí, né? Um grupo aí de artistas que eles vão fazer no final do ano aí, do Natal, especial do Natal. Pode atacar a fé. Mas se evangélicos e católicos criticarem eles, o bicho pega. Essa é a democracia que a gente vive hoje. Ela só tem um lado, é unilateral. Sabe? É a conquista do direito de uns suprimindo os direitos de outros. Mais um comentário e a gente finaliza. É o nosso jornalismo. Rosas Petúnia, minha amiga, comentando aqui. Fagundes, nem sempre dá para comentar. Meu celular trava às vezes. Só funciona figurinhas e é pobreza. Ai, minha amiga. Essa foi boa. Depois, Rosas, pede para um sobrinho, um neto, um filho, dá uma limpada nele, assim, dá uma geral, né? Na memória dele, tirar as coisas que às vezes fica lá acumulada, que pode ser que seja memória cheia, querida, tá? Moraes manda soltar cacique sererê. Tá aí, gente, daqui a pouco a gente volta com mais informações. Fui.